Vamos nessa, galera, vamos nessa. Vamos nessa, só esperar mais um pouquinho pra gente poder começar. Vamos, galera, vamos entrando aí, assistentes. Bom dia. Vamos nessa, já já, só mais uns 2 minutinhos pra gente poder iniciar. Galera, vejam que... Oi, Luísa, bom dia. A gente vai hoje dar continuidade ao assunto da aula passada da frente A, que é a frente que vocês veem com o professor Ícaro Brasil, meu amigo. Se ele estiver assistindo aí, mandar um cheiro para ele. A gente viu lançamento horizontal e hoje a gente vai começar a falar sobre lançamento oblíquo. Vamos nessa. Só mais um minutinho. Vamos lá, galera, entrando aí para eu poder começar. Bom dia, Andresa. Bom dia. Vamos lá. Fale para os seus amigos para irem entrando. Vamos nessa, vamos entrando que eu vou começar. Bom dia, Nathalie. Vamos nessa, vou entrar em ação. Viu? Se preparem aí para esse assunto que é lançamento oblíquo. Oi, Yara. Bom dia, vamos nessa. Galera, bom dia. Vamos mais para mais uma videoaula de lançamento oblíquo. Galera, na nossa videoaula anterior, a gente falou sobre lançamento horizontal. O que era lançamento horizontal? É quando o objeto é jogado, o objeto é lançado para frente de uma determinada altura e ele chega no chão. Então, toda vez que você joga um objeto para frente de uma determinada altura e ele faz um movimento parabólico aqui, esqueça esse pedaço, sobe daqui para frente. Isso aqui é um lançamento horizontal. Nós vimos que para responder as questões de lançamento horizontal, era necessário dividir o movimento em dois. Um na direção horizontal e outro na direção vertical. Nós vamos aqui no lançamento oblíquo, se vocês pararem para ver, o lançamento horizontal é metade de um lançamento oblíquo. É apenas daqui para frente. O lançamento oblíquo, ele começa aqui e faz esse movimento todo. Eu botei a bolinha aqui, deixa eu até aproveitar para desenhar uma bolinha aqui também, nessa mesma altura. Para a gente poder analisar aqui. Galera, aqui o que vocês vão ter que fazer? Toda vez que eu tiver uma questão de lançamento oblíquo, nós vamos ter que também dividir o movimento em duas direções. O movimento azul, que é o movimento vertical, veja só, azul, vertical, e o movimento na direção horizontal, que é o movimento vermelho. Então aqui, ó, eu vou dividir um movimento em dois. Lembrando que para dividir um movimento em dois, nós vamos estudar os movimentos de forma separada. A gente estuda somente horizontal, a gente estuda somente vertical. Só que existe um elo entre os dois movimentos. Quem vai ser esse elo entre os dois movimentos? O elo vai ser o tempo. O tempo entre os dois movimentos é sempre o mesmo. Aí, olha, a gente vai ver que o tempo que essa bolinha demora para subir e descer é o tempo que ela anda, o ΔS. O tempo que a bolinha demora para subir e descer é o mesmo tempo que ela anda o seu alcance. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá o vídeo. Tá tudo ok, né? É porque tocou meu telefone aqui. Tá tudo certo, né? Então, olha só. A gente vai dividir o movimento em duas direções. Movimento na direção horizontal e movimento na direção vertical. Vamos nessa. Galera, para eu dividir o movimento em duas direções, perceba que essa velocidade aqui ela está inclinada. E vocês viram isso lá em vetores, que toda vez que eu tenho um vetor inclinado, a gente pode decompor esse vetor.
Quando a gente for decompor esse vetor, eu vou transformar ele em duas componentes. Uma componente na direção horizontal e outra componente na direção vertical. V0x e V0y. Lembrar, pessoal, que sempre que decompõe um vetor, um vai ser ele vezes o seno, outro vai ser ele vezes o cosseno, mas já eu coloco para vocês. Galera, o primeiro detalhe importante é, o livro de vocês é um livro maravilhoso, é um livro sensacional, tem muita coisa massa da teoria aí, só que tem algumas fórmulas que o livro coloca, porque tem que colocar, que eu aconselho vocês a não usarem. Por exemplo, fórmula de alcance máximo, VO ao quadrado, seno não sei o que, tanta coisa. Se preocupe em resolver as questões do mesmo jeito que vocês vinham resolvendo as questões de movimento de forma e de movimento variável. É a mesma coisa. O único detalhe que vocês têm que entender é, toda vez que tiver questão de lançamento oblíquo, a primeira coisa que você tem que fazer é decompor a velocidade. V0y e V0x. O V0 você só usa ele na questão para decompor. Depois que você decompõe, você sempre vai usar ou V0y ou V0x de acordo com o movimento que você está fazendo. Ah, Anderson, mas a fórmula de alcance máximo está V0. Meu brother, não grava isso não, porque você está gravando coisa demais. Se a gente já não grava direito as fórmulas de movimento uniforme, movimento variável, vou gravar mais 5 fórmulas agora para lançamento oblíquo. Não vou gravar. Mas se você gravar, beleza, não tem problema. Então o conselho que eu dou para vocês é, decompõe a velocidade, V0x, V0y, a partir desse momento, essa velocidade não usa mais. Então, olha só, a partir de agora eu vou começar a fazer cada movimento aqui isoladamente. O movimento na direção vertical e o movimento na direção horizontal. Eu vou começar aqui com o movimento na direção vertical. Galera, como é que vai ser o movimento aqui na direção vertical? Esqueça vermelho, só olha azul. A partir do momento que ele sai daqui, pessoal, a partir do momento que ele sai daqui, ele fica sujeito à gravidade. Galera, toda vez que a gente lança um objeto para cima, a gravidade ela é negativa. A gravidade ela é negativa. A gente vai ver que nas fórmulas normais a gente usa a gravidade negativa. Aí olha só o que vai acontecer. A partir do momento que essa bolinha sai daqui, o que é que acontece com ela na vertical? Ela começa a subir. Se ela começa a subir, qual é o movimento vertical que o objeto sobe? O movimento vertical que o objeto sobe, pessoal, é um lançamento para cima. Galera, tudo que vocês viram lá em lançamento vertical, movimento vertical, do lançamento para cima, vai obedecer aqui no lançamento oblíquo. Veja só, quando você joga o objeto para cima, o que acontece com a velocidade dele na subida? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Se você pensou em aumentar, pense comigo, se ela aumenta, como é que ele para lá em cima? Então o que acontece? Na subida, pessoal, a velocidade vertical, ela vai diminuindo. Até chegar aqui na altura máxima, onde a velocidade na direção vertical ela é igual a zero. Então, ele quando está subindo, o movimento ele é retardado. Ele está perdendo velocidade na direção vertical. Eu estou falando do movimento vertical. Quando ele chega aqui em cima, ele para de subir e começa a descer. Na descida, pessoal, ele começa a ganhar velocidade. Só que como ele mudou de sentido, a velocidade ela fica negativa. Então, olha, ele perdeu velocidade na subida, chega na altura máxima, a velocidade vertical dele é zero, e na descida ele vai ganhar velocidade na vertical, só que é negativa. Percebam que nesse mesmo ponto a velocidade foi a mesma, só mudou o sinal. Por que isso, pessoal? Porque o que ele perde de velocidade na subida, ele vai ganhar de velocidade na descida. Tanto é, meninos, que a velocidade que ele chega aqui no final é a mesma que ele saiu na vertical. Então, o que acontece? Meninos, na subida o movimento é retardado.
Quando chega na altura máxima, a velocidade vertical, olha o que eu estou falando, velocidade vertical é 0. E quando ele começa a descer, ele começa a ganhar velocidade, só que essa velocidade vai ter valor negativo. Como que ele perdeu na subida é igual ao que ele ganhou na descida, o tempo que ele sobe é o mesmo tempo que ele desce. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, meninos, é a mesma coisa que vocês estudaram em lançamento vertical para cima. Obedece às mesmas coisas, só com um detalhe. Toda vez que você for fazer, você tem que transformar logo o V0 em V0Y. Quem é V0Y? É V0 vezes o seno do ângulo. Ao transformar aqui, galera, as fórmulas que nós vamos usar são as mesmas de sempre. Quais são as fórmulas? Ó, VY, V0Y mais GT. A outra, H, vou botar aqui do lado, por causa do espaço. H0, V0YT mais GT2 sobre 2. Torricelli, VY2, V0Y2, 2G, ΔH. Meninos, em qualquer situação que você tenha que usar essas três fórmulas aqui, é obrigatório botar a gravidade negativa. Se você botar a gravidade positiva, vai dar errado. Se você botar a fórmula desse jeito aqui, a fórmula normalzinha, você tem que botar o G negativo e lembrar que não é para usar o V0, é para usar o V0Y. Então, qualquer pergunta, você vai resolver usando essas três. Porém, normalmente nessas questões ele pede quem é a altura máxima, quem é o tempo de subida. Aí tem uma dicasinha para a gente fazer direto. Ó, se na questão pedir o tempo de subida, você já pode fazer direto assim. Aí eu digo a vocês que gravem, é o V0Y dividido por G. Só que perceba, galera, que aqui o G está em módulo. Aqui não precisa botar o G negativo. Por que não precisa? Porque aqui eu já deixei a fórmula pronta. Se eu já mexi, já botei o G negativo, já ficou tudo bonitinho. Então, nessa fórmula daqui, você não coloca a gravidade negativa. Se você for usar o normal, tem que botar o G negativo. Aqui você bota o G em módulo. E a outra equação é a altura de subida. A altura de subida, ela pode ser dada por essa relação aqui, é V0y ao quadrado sobre 2G. Galera, essas duas equações aqui, nada mais são do que essa equação é essa e essa equação é essa. Só fiz colocar no lugar de VY0 e mexer na equação. Então, o que acontece? Essas duas equaçõezinhas aqui, essas duas equaçõezinhas são elas que aparecem mais nos cálculos da gente. São elas que vão aparecer mais para a gente do que as outras questões normais, essas outras situações normais aqui. Agora, por exemplo, se ele pedir quem é a velocidade após 3 segundos, tem que botar aqui e o G tem que botar negativo. Se ele pedir qual a altura após 50 segundos, um exemplo, vai botar o G negativo. Se você usar a fórmula normal, você tem que botar o G negativo. Você só não vai botar o G negativo nessas aqui. Mas antes, se na altura máxima o G é 0, na altura máxima o G, galera, o G é sempre esse. A gravidade é sempre essa. Inclusive, as duas questões que caíram no Enem perguntaram sobre na altura máxima como é que funciona o peso, a força resultante, e como é que funciona a gravidade na altura máxima. Galera, a gravidade ela é sempre para baixo, aqui, 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 em qualquer lugar, a gravidade é sempre para baixo, e o peso, que é a resultante, também vai ser para baixo, independente do ponto onde esteja. Já a velocidade, ela muda de sentido, ela muda de direção, porque ela está fazendo uma curva aí. Mas a gravidade e a força resultante, que é a força-peso, tem sempre o mesmo sentido, que é sentido vertical, ou sentido para baixo, e direção vertical. Então, meninos, na direção vertical, o movimento é um lançamento vertical para cima. Lembre-se que tenho que decompor a velocidade, sempre tem que decompor a velocidade, e ao decompor a velocidade, você bota nas três fórmulas normais que a gente tem,
E se pedir tempo de subida e altura de subida, que é a altura máxima aqui, você calcula por essa equação, essas duas equações que estão aqui. Beleza, galera? Anote aí para a gente falar sobre o movimento na direção horizontal. O quadrinho pequeno não dá para escrever tudo de uma vez, chega a me dar agonia. Mas ficou bom, deu para ver direitinho. Então anote aí, dá o print para a gente falar sobre o movimento na direção horizontal. Vamos lá. Lembre-se de, se não deu o print, dá uma voltazinha no vídeo depois e printa. Eu vou deixar essas duas aqui, que são mais importantes. Vamos lá. Meninos, e se o movimento for na direção horizontal? Galera, na direção horizontal ele sai com V0x, vou botar até aqui, ó, V0x é V0 vezes o cosseno do ângulo, V0y é V0 seno, V0x é V0 cosseno, e esse V0x, pessoal, ele está aqui, ele não sofre a ação da gravidade, porque a gravidade é vertical. Ou seja, na horizontal, pessoal, novamente é igual ao lançamento horizontal, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, olha só o que acontece. A velocidade na horizontal, ela vai ser a mesma o tempo todo. O tempo todo, ela vai ser V0x. O tempo todo, ela vai ser V0x. Independente de onde ele esteja. Então, se o movimento é uniforme, a única equação que a gente tem para calcular alguma coisa na horizontal é essa daqui, é V0x é igual a ΔS sobre ΔT. Agora, muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Para achar o ΔS, que é o alcance, eu vou ter que saber daqui até aqui. Para eu achar o ΔS, eu vou ter que saber quem é o V0x, que já sei por aqui, e tem que saber quem é o tempo. Aí, olha, como eu não sei o tempo pela horizontal, eu tenho que achar o tempo pela vertical. E aí onde entra o cuidado que vocês têm que tomar. Aqui, galera, eu calculo o tempo de subida. Se o tempo de subida aqui deu 4 segundos, quanto tempo eu vou ter que botar aqui embaixo? Se você pensou que é 4, está equivocado. Porque o 4, pessoal, é o tempo que ele saiu daqui e chegou até aqui. Para ele vir daqui até aqui, gastou 4, daqui para aqui mais 4, porque o tempo que ele sobe é o mesmo tempo que ele desce. Então, o tempo aqui, pessoal, daqui até aqui, seria 8. Lembre-se, pessoal, que aqui é o tempo total. Lembre-se que é o tempo total para a questão. A não ser, galera, que a questão seja diferente e ele só peça o alcance até aqui. Nunca vi, mas se ele pedir o alcance até aqui, você vai usar o tempo de subida, que seria o tempo total até ele chegar ali. Então lembre-se que aqui, pessoal, normalmente vai ser o dobro do tempo de subida. Por que eu não digo sempre? Porque ele pode sair daqui de uma altura e chegar no chão. Aí o tempo que ele sobe é diferente do tempo que ele desce. Aí a questão seria mais difícil de fazer. Então o que acontece? Na horizontal, o movimento ele é uniforme. Basicamente, meninos, as fórmulas que vocês vão usar serão essas duas e essa, para lançamento oblíquo. Beleza? Então, olha, no lançamento oblíquo, o que é que eu tenho que me ligar? Primeiro, decompõe a velocidade transformando em V0x e V0y. V0y é V0 seno, V0x é V0 cosseno. Depois que eu faço a transformação, o que é que eu faço agora? Eu pego e divido o movimento em dois. Na direção vertical, é um lançamento vertical para cima. Na direção horizontal, o movimento é uniforme.
Na vertical, as fórmulas normais usa. Se usar as fórmulas normais, tem que botar gravidade negativa. E na horizontal, só tem essa fórmula daqui. Na vertical, se você quiser usar dica, vá calcular o tempo de subida e a altura de subida, usa essas duas, lembrando que aqui a gravidade você deve colocar em módulo. Lembrando que aqui a gravidade você deve colocar em módulo. Beleza? Então, meninos, aqui o desenho já está praticamente completo para a gente. Mas eu ainda tenho muita coisa para explicar para vocês interessante ainda. Se liga. Deixa eu apagar aqui. Deixa bonitinho aqui para a gente poder continuar. Galera, agora para a gente concluir, eu tenho algumas observações importantes para vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado com essas observações de agora. A primeira é a seguinte: quem é a velocidade nesse ponto aqui? Quem é a velocidade na altura máxima? O que acontece? Galera, nesse ponto aqui, se ele falar velocidade, ele está falando de velocidade resultante. A velocidade resultante, pessoal, como é que a gente faz? Lembra lá do lançamento horizontal? A velocidade resultante, a gente usa o teorema de Pitágoras. Porque essas duas estão formando 90 graus. Já quando ele chega aqui, no chão, se ele saiu da mesma altura que ele chegou, a velocidade que ele sai vai ser a mesma que ele chega, só que negativa. Agora a pergunta é, na altura máxima, a velocidade dele é zero? Na altura máxima, a velocidade dele vai ser igual a zero? Galera, muito cuidado com isso, que vocês já caíram algumas vezes em vestibulares. Na altura máxima, galera, a velocidade não é zero. Na altura máxima, pessoal, veja só, na altura máxima, o que eu posso dizer para vocês é que Vy é igual a zero. A velocidade vertical é zero. Agora, a velocidade resultante é a junção de y com x. Veja que na altura máxima eu só tenho V0x. Então a velocidade resultante na altura máxima, ela é V0x. A gente disse, pessoal, que na altura máxima a velocidade dele é mínima. Por que a velocidade dele na altura máxima é mínima? Porque em todos os pontos aqui ele tem duas velocidades. Somente na altura máxima ele tem uma velocidade, que é o V0x. Então, galera, na altura máxima, a velocidade não é zero. Quem é zero é a velocidade vertical. A velocidade resultante é a roxa. A roxa aqui em cima é o próprio Vx. É o próprio V0x. Então, o que é que eu posso dizer? Na altura máxima, Vy é zero, mas a velocidade resultante é mínima, que é V0x. Já tiveram questões, acredito que meus de vocês também tem. É o seguinte, joguei um objeto para cima, obliquamente para cima, e a velocidade na altura máxima foi 10. Se ele me deu a velocidade na altura máxima, ele já me deu V0x. Se ele me der o ângulo, eu já sei V0. Porque V0x é V0 cosseno. Se eu tenho um ângulo e tenho V0, eu acho V0y. E aí eu posso fazer o que a questão me pedir. Então, na altura máxima, a velocidade não é zero. Na altura máxima, a velocidade é mínima. Aí, olha, aproveitando aqui, pra gente, antes das próximas observações, veja só. Tem uma questão aí do Enem, na página 11. Rapidinho aí, abra o módulo de vocês aí, por favor, na página 11. Só para explicar para vocês aqui o que é que ele pede. Já caíram duas questões dessa.
Uma foi essa daí, a outra falando a mesma coisa. Olha o que ele fala aí na questão 1 do Enem, na página 11. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Então, antigamente pensava que a força resultante tinha o mesmo sentido da velocidade. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Galera, qual é a força que está atuando aqui? A força que está atuando aqui é a força peso. A força que está atuando aqui é a força peso. E a força peso, pessoal, independente dos pontos que eu esteja aqui, ela é sempre vertical e para baixo, porque ela tem o mesmo sentido da aceleração da gravidade. Gravidade para baixo, peso para baixo. Então o peso aqui é para baixo, 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 o peso aqui é para baixo. Já a velocidade aqui está assim, a velocidade aqui está desse jeito, a velocidade aqui está assim. Lembre-se que para achar o sentido da velocidade é um resultante. Então o que acontece? Desprezando-se a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Galera, ele quer saber quem é a força resultante no ponto mais alto da trajetória. Galera, a força resultante no ponto mais alto da trajetória, eu vou até desenhar aqui. É assim. Independente de estar aqui ou estar aqui, o peso é sempre vertical e para baixo. Na outra questão do Enem, ele falava da gravidade na altura máxima. Galera, a gravidade ela não muda, a gravidade vai ser para baixo o tempo todo. Independente dele estar aqui, dele estar aqui, dele estar aqui, dele estar aqui, dele estar aqui. A gravidade é a mesma, a gravidade não vai mudar. Então, qual é a direção e qual é o sentido? Letra A, indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. Realmente a velocidade vertical nesse ponto é zero, mas a força resultante é o peso. O peso está existindo ali. Vertical para baixo, beleza. Pois somente o peso estará presente durante o movimento, beleza. Então, resposta à primeira questão do Enem, letra B. Só tem um peso aí. Agora C, horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento. Não, ele não está inércia aqui em momento algum, porque ele tem mudança da velocidade. Aqui a velocidade vertical é zero, mas está mudando. Então não tem inércia aí. Letra D, inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Galera, a partir do momento que ele sai daqui, a única força que atua nele é o peso. Não tem mais a força que impulsionou ele. Não vai ter mais essa força. E letra E, inclinado para baixo, no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. Galera, a única força é o peso é vertical para baixo. E o único item aí que pode ser é o item B de beleza. Beleza, galera? Beleza? Então, primeira, letra B. Anote aí para a gente continuar. Vou apagar aqui para a gente ir para as próximas observações. Galera, veja só. Se eu jogar uma bolinha obliquamente, onde é que o alcance dela vai ser máximo? Onde é que o alcance dela vai ser máximo? Pronto. Aí, se vocês quiserem entender de onde vem, vocês podem muito bem olhar as fórmulas do livro. Tem uma fórmulazinha do livro aqui para alcance horizontal. E aí, eu vou até botar aqui na frente, só para vocês darem uma olhadinha.
que acontece? Nessa formulazinha aqui, o alcance depende de seno de 2θ. Então, o alcance vai ser máximo quando o seno for máximo. O seno é máximo quando o seno é 1. E para o seno dar 1, o ângulo é 90. Se o ângulo tem que ser 90, consequentemente, pessoal, θ tem que ser 45 aqui. Para 2 vezes 45 dá 90. Mas não precisa saber essa fórmula não, pelo amor de Deus, não grave ela não. Você precisa entender o seguinte: quando o ângulo for de 45 graus, eu posso dizer que o meu ΔS, ele, fiz em azul, não é azul, é em vermelho, é coisa minha mesmo, toque. Se o ângulo for 45 graus, eu posso garantir que o meu alcance, ele é máximo. Então, se alguma questão disser para você que o alcance é máximo, é porque o ângulo de lançamento foi 45. Agora eu pergunto para vocês, a altura que ele sobe. Vamos supor que eu tenho o seguinte, eu tenho uma bolinha, e ela foi jogada no seguinte. O primeiro caso, ela foi jogada com um ângulo de 30 graus. Vou botar aqui em verde, 30 graus. Vamos supor que ela foi jogada aqui com um ângulo de 30 graus. Esse é o verde. Vou botar aqui em verde, viu, pessoal? 30 graus. Se ela foi jogada no ângulo de 30, ela teve esse alcance aqui. Beleza? Ela teve esse alcance aqui. Se ela fosse jogada com um ângulo de 60, onde é que ela cai? A mesma velocidade, pessoal, a mesma velocidade inicial. Se ela for jogada com um ângulo de 60, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai subir uma altura maior ou vai subir uma altura menor? Galera, novamente, vou botar aqui para vocês enxergarem uma coisa. Ó. A altura, na formulazinha aqui, olha aqui a altura. Depende do ângulo. Quanto maior for o ângulo, maior a altura. Então, o que acontece? Se eu lançar com 60, vai subir uma altura maior. Vai subir uma altura maior. Só que a pergunta é, o alcance? Galera, o alcance vai ser o mesmo. Se eu jogar com 30 ou com 60 graus, o alcance vai ser o mesmo. Porque na realidade, galera, vai compensar. Um subiu mais altura, o outro, pela velocidade horizontal e vertical, na hora das fórmulas, um compensa no outro. Então, o que acontece? Galera, se eu tiver, a dica é o seguinte, se eu tiver ângulos complementares, eu posso dizer que ângulos complementares significa que eu vou ter alcances iguais. Sempre que os ângulos forem complementares, 30 e 60, claro, galera, com a mesma velocidade de lançamento. 15 e 75, sempre que os ângulos forem complementares, ou seja, a soma for 90 entre os dois ângulos, os alcances eles serão iguais. Então não esqueça disso. Vou colocar o telefone aqui. Pronto, beleza. Sempre que os ângulos forem iguais, ou forem complementares, desculpa, os alcances eles vão ser iguais. Não esqueça disso. Ângulos complementares, alcances iguais. Só que aí agora, para a gente concluir a nossa videoaula, eu tenho uma outra observação, que é a observação de número 3. Deixa eu apagar aqui para a gente ver a última observação. Imagine o seguinte,
imagine o seguinte, imagine que tem um jogadorzinho de futebol e ele chuta uma bola em 3 situações diferentes. A situação 1, que é essa daqui. A situação 2, que é essa daqui. Que é essa verde. E a situação 3, que é essa daqui. E a situação 3, que é essa daqui. Galera, vejam só. Se vocês olharem aqui, eu posso afirmar para vocês que a altura 1 foi igual à altura 3. Os dois subiram a mesma altura. E posso afirmar para vocês que o ΔS1 foi igual ao ΔS2. Comparando as alturas, eu posso dizer que a altura 2 é maior. Então, H1 é igual a H3, que é menor que H2. E eu posso dizer que o ΔS3, ele foi o maior. ΔS3 foi o maior. Eu queria que vocês agora pegassem um livro, porque essa daí eu tirei de uma questão do livro, que é a questão de número 4 da página 8. Questão número 4, página 8. Veja só, a pergunta aí ele botou P, Q e R. Não tem problema. 1 é P, o 2 é Q e o 3 é R. A pergunta deles é o tempo. Galera, quem demora mais tempo para chegar ao chão? 1, 2 ou 3? Meninos, 1 e 3, quem chega primeiro no chão? Vou mostrar para vocês uma coisa. Lembra de lançamento horizontal? O lançamento horizontal era só metade. Veja só, se você pegar o lançamento horizontal dele fez isso, só da metade para cá. Se você pegar o 2, o lançamento horizontal dele fez isso aqui, só que foi de uma altura maior. E o 3, o lançamento horizontal dele foi o mesmo no 1. 1, 2, 3. Só que é mais na frente. Se fosse um lançamento horizontal, quem teria, né, o maior tempo? Lembra que eu disse a vocês que o tempo depende da altura? Como o 2 teve maior altura, o tempo de queda do 2 é maior. Como o 1 e o 3 teve a mesma altura, o tempo de queda do 1 e do 3 é o mesmo. Então, se o tempo de queda do 2 é maior, é porque o tempo de subida do 2 também vai ser. Ou seja, galera, a mesma conclusão que a gente teve lá do lançamento horizontal, a gente vai ter aqui. Galera, tempo depende de altura. Quanto maior for a altura, mais tempo ele vai demorar no ar. Se mais tempo ele vai demorar no ar, o tempo é maior. Como o 1 e o 3 tiveram a mesma altura, eu posso afirmar para vocês aqui o seguinte, que o tempo 2 é maior que o tempo 1, que é igual ao tempo 3. Meninos, o tempo, ele depende somente da altura. No lançamento oblíquo, para velocidades iniciais iguais, para a mesma situação, eu posso dizer que o tempo depende da altura. Tempo depende da altura. Então, independente dele ter feito isso aqui, independentemente dele ter feito isso aqui, independentemente dele ter feito isso, aquele que tiver maior altura vai demorar mais tempo. Então, veja, nessa quarta questão aí, quem vai ter o tempo maior? O tempo maior vai ser o que subiu mais, que é o Q, que é maior do que o tempo do P, que é igual ao tempo do R. Ou seja, resposta dessa questão, letra A. Então, meninos, não esqueçam dessas observações, que o alcance máximo é quando o ângulo é de 45. Quando os ângulos forem complementares, os alcances serão iguais. E lembrar que o tempo também depende da altura. Aquele que tiver maior altura vai demorar mais tempo para chegar no chão. Então, meninos,
É isso, a gente aí finaliza essa parte de lançamento oblíquo, essa parte de lançamento horizontal. Qualquer dúvida que vocês tenham nas questões, tentem fazer. Qualquer dúvida, manda no grupo. Ícaro vai também estar resolvendo com vocês as questões. Eu vou passando para ele, ele vai resolvendo junto comigo para tirar as dúvidas de vocês e que vocês consigam resolver direitinho. No mais, galera, que vocês tenham um bom dia de estudo, que Deus abençoe vocês e que esse dia de hoje seja um dia melhor do que o de ontem, né? Vamos lá estudar, que aí a gente vai conseguir nossos objetivos. Um abraço, meninos, e bons estudos.